Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma das principais empresas brasileiras, que é a B3, Brasil Bolsa Balcão. E se você quer saber sobre quais são as perspectivas, riscos e como é que a B3 está indo, fica nesse vídeo até o final. A gente vai comentar bastante sobre esse case, tá bem? Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal. A gente está chegando na meta de 10 mil seguidores no canal do Status Invest no YouTube. Quando a gente atingir essa meta, a gente vai fazer uma live especial para vocês, respondendo as principais dúvidas, como analisar uma empresa, respondendo dúvidas específicas de algumas empresas, e vamos fazer um vídeo muito interessante. Eu acho que, sim, vai ser muito bom para todos vocês, tá bem? Deixa um like nesse vídeo, não custa nada, é só clicar no like, isso ajuda muito nós. E também coloca nos comentários qualquer feedback, o que você acha da B3, se você tem ou não tem, é acionista, deixa nos comentários que eu também vou ler, tá? E aí quando a gente fala de B3, a fusão ou a aprovação da criação da B3 ela é bastante nova, de 2017, então em março de 2017 foi aprovada a fusão e criação da B3, mas antes disso a história é bastante longa, tá? Então tudo começou lá em 1890 com a fundação da Bolsa Livre. Então assim, era essa Bolsa Livre, Bolsa Brasil, alguns chamavam também, ela é a antecessora do Bovespa, da Bovespa, e aí, posteriormente, em 1984, a gente teve a criação da CETIP, tá? E aí, em 1986, 2 anos depois, a gente teve a criação ou o início das atividades do BMF, tá? Que é a Bovespa, propriamente dita, que depois disso, ela acabou se fundindo, teve um acordo com a BMF Bovespa, que é o que todo mundo conhecia com a CETIP, 2017. 2016 começou, externou em 2017, e em 2017 a gente tem a fusão dessas duas empresas, se tornando uma gigante nacional, tá? E aí, antes de começar a olhar os indicadores, eu queria trazer um insight para vocês, na hora de vocês pensarem em uma empresa, tá? Eu sempre faço esse exercício, eu acho que é um exercício muito bom e que ajuda vocês a estabelecerem qual que é a qualidade de um business, ou qual que é a qualidade do modelo de negócio de uma empresa, tá? Assim, de forma geral, existem 2 grandes universos, tá? O primeiro universo, ele tá falando de empresas que estariam em um monopólio não regulado. Então, quando a gente tem um monopólio não regulado, a gente tá falando de uma empresa que ela consegue controlar os seus preços e colocar a margem que ela quiser. As pessoas elas precisam comprar aquele bem e só aquela empresa vende. Não existe nenhuma outra concorrente. E como não é regulado, eles colocam o preço que eles querem lá, ganham a margem deles, seria a empresa mais rentável do mundo. Do outro lado do espectro de empresas, a gente teria empresas que estariam negociando o mais próximo possível do livre mercado. Que no livre mercado, como a gente sabe, o número de competidores é muito grande, não existem barreiras de entrada, os preços são mínimos e as margens são muito espremidas. Então, de um lado, a gente teria a competição perfeita, o livre mercado, e do outro, monopólio desregulado. Para o cliente, o melhor seria o livre mercado, tá? Na visão do empreendedor, o mais rentável, o mais vantajoso seria a questão do monopólio, porque você colocaria o preço que você quer. Dito isso, eu sempre quando vou analisar uma empresa, eu coloco esse espectro e tento entender em que lado do espectro essa empresa tá. Quando a gente está falando de B3, tá? Brasil Bolsa Balcão, a gente estaria falando de uma empresa que ela está no monopólio, só existe ela no Brasil, porém, ela é regulada. Então, ela estaria muito próxima desse meu monopólio desregulado, que seria o melhor modelo de negócio possível, porque eles colocam o preço que querem, e bastante longe do oposto. Então, assim, a B3 ela tem um modelo de negócio muito bom. Todos precisamos usar ela, todos, quando vamos fazer alguma transação, pagamos para ela, então ela recebe o dinheiro de todos nós. É um mercado que tem muito a crescer. Então, a gente chegou agora em 3 milhões, quase 3 milhões e meio de investidores. A tendência é isso crescer muito. Quando a gente pega países mais maduros, como os Estados Unidos, a gente vê que quase 50% da população tem dinheiro investido na bolsa, enquanto no Brasil esse número é ínfimo, né? Então, assim, a B3 ela é um monopólio, ela está no mercado que os ventos são muito favoráveis, tem crescido muito, é uma empresa que eu gosto bastante, tá? E vamos dar uma olhadinha nos seus números, nos seus indicadores, para ver o que esses indicadores nos indicam. O código da B3 é B3SA3, tá? Como a gente pode ver aqui, desde 2016, 2017, a cotação ela subiu bastante. E aí, o que eu posso falar sobre isso?
muito disso se deve ao aumento do volume financeiro na Bolsa de Valores, tá? Então, existem vários drivers de crescimento ou gatilhos para a B3. Então, quando a gente aumenta o número de investidores, mais pessoas estão colocando dinheiro na Bolsa. Quanto mais dinheiro tiver na Bolsa, ela ganha um percentual em cima dessa transação, mais dinheiro ela vai ganhar. Então, com o aumento dos investidores, ela ganha relevância e aumenta seus lucros, e aí a cotação, no longo prazo, ela segue os lucros, tá? Outro ponto importante, quando a gente tem um aumento de Bovespa, por exemplo, quando a gente tem um aumento no preço das ações, a B3 ela também se beneficia. Isso poucas pessoas falam, mas quanto maior está o Ibovespa, ou quanto mais caros estão as ações, melhor para a B3. Por quê? Porque como ela ganha um percentual do total transacionado, se eu tenho uma ação que ela valia R$10 e eu compro ela e vendo, por exemplo, ou compro ou vendo ela, eu estaria pagando um spreadzinho em cima desses R$10, não de uma ação. Se essa ação ela foi para R$20 e eu compro ou vendo, a B3 ela vai ganhar 2 vezes o que ela ganhava em cima da mesma ação de R$10. Então, quando o mercado está muito bem, a B3 ela vai muito bem. Quando o mercado ele cai, quando as cotações caem, a B3 ela sofre também por conta disso, tá? Vamos começar olhando valuation, que eu acho que é uma das principais pontos que a gente tem que olhar, um dos principais pontos que a gente tem que olhar quando a gente analisa uma empresa. Primeiro ponto interessante é o dividend yield. Dividend yield da B3 está em 7,3%. E aí tem um ponto bastante interessante, tá? Quando a gente pega e olha os dividendos pagos pela B3, a gente vai ver que em 2020 e 2019 eles tiveram um payout superior a 100%. Quando a gente fala de payout, basicamente é quantos por cento do lucro líquido a empresa está pagando. Se o payout é 100%, significa que ela está pagando totalmente seus lucros. Se o payout é abaixo, 50% ela está distribuindo metade dos lucros, o resto está ficando na empresa, e se está acima de 100%, ela está pagando mais do que lucra. E aí vocês podem perguntar, João, como isso é possível? Isso é sustentável? Não é? Poderia explicar isso? Claro, eu acho que esse é um dos principais pontos de B3, tá? Que é, por que o payout está acima do 100%? O que acontece é que a empresa ela teve a aquisição lá da CETIP, como eu comentei na história, e aí tem uma questão de amortização de intangível que impacta o lucro líquido, mas não impacta o caixa. É tipo uma depreciação, tá? Então, acaba que a companhia ela consegue gerar mais caixa do que o seu lucro líquido. E aí, como é o caixa responsável por distribuir esses dividendos, ela consegue distribuir mais que o seu lucro líquido, tá? Então, sim, esses últimos resultados acima de 100%, a empresa ela não está queimando caixa para distribuir dividendos, ela está apenas distribuindo caixa muito por conta desse impacto da amortização da CETIP, tá? E aí, está com um dividendo muito interessante, 7,3%, e historicamente ela tem distribuído próximo de 3%, 3,5%. É uma empresa que tem crescido bastante, está investindo bastante em tecnologia, novas linhas. Então, acho que assim, 13,5% é um dividendo bastante interessante para uma empresa, mesmo que esse 7,3% não seja continuado, tá? Próximo indicador, preço-lucro. Quando a gente olha o preço-lucro da B3, ela está um pouquinho abaixo da média dela. A média dela sempre foi 24, 23,5%, um PL de 23, 24,5%, que é um PL para uma empresa que vai apresentar um bom crescimento, que eu acredito que a B3 vai apresentar esse bom crescimento. Hoje em dia está em 18, bastante abaixo do seu histórico. E aí eu não posso fazer comparações a mercado, porque como eu falei, a B3 ela acaba por estar no monopólio. Quando a gente faz comparação entre pares, em geral, a gente precisa comparar pares que são equivalentes. Não existe nenhuma empresa equivalente com a B3, e até por isso não faz sentido a gente usar uma média no mercado. Um PL de 18 é um PL bastante interessante, tá? Para uma empresa que cresce bastante, como a gente vai ver mais para frente. É um PL bastante interessante e gosto bastante. E gosto mais ainda porque é uma empresa que não está alavancada. Então, quando a gente olha a sua dívida líquida, ela está negativa. E o que significa uma dívida líquida negativa? Basicamente, que a empresa ela tem mais caixa, tem 18 bi em caixa, do que ela deve. Então, ela tem sobrando 8 bilhões de reais. E aí, isso traz muito mais segurança. Empresas sem dívidas, elas não quebram, elas fecham suas portas. E é isso que a B3 é, uma empresa que não tem dívida atualmente,
com uma empresa com margens muito altas. Como eu falei para vocês, quando a gente está no monopólio, a empresa ela coloca a margem que quiser, tá? Não é em absoluto assim, mas funciona muito próximo disso. Eu até vou comparar para vocês verem uma empresa que ela está num segmento que sofre muito e de margens muito espremidas, que é, por exemplo, o varejo. Então, vou pegar uma Magalu da vida e vamos dar uma olhadinha na margem da Magalu só para comparar. Eu vou comparar a margem líquida com margem líquida, até poderia comparar margem bruta com margem bruta, mas conforme está se dando a concorrência, a margem tem caído, tá? Quando a gente pega a margem líquida, a gente está falando uma margem líquida de 2%. Quando a gente pega a B3, a gente está falando uma margem líquida que é mais de 20 vezes maior, quase 20 vezes maior do que a margem da Magalu. Então, assim, quase os dois lados desse espectro, tá? Então, a margem líquida, ela está em 45%, uma margem bastante alta, bastante interessante. A margem EBITDA, ela vem crescendo, faz muito mais sentido a gente olhar a margem EBITDA por conta dessa questão da amortização da CETIP, tá? Então tem uma margem bastante elevada, muito interessante, e é uma empresa que tem uma rentabilidade muito alta. Ela tem uma rentabilidade de 20%, sendo caixa líquido. Então, quando a gente pega o patrimônio líquido, ela já está com caixa lá guardado, esse caixa acaba por não gerar tanto resultado, e mesmo assim a companhia tem apresentado um ROI muito alto, de 20%. Por fim, mas não menos importante, é uma empresa que cresce muito, como eu falei para vocês. Se vocês forem pegar desde 2008 até hoje, a empresa ela multiplicou por umas 6, 7 vezes quase, tá? E aí muito acompanhando a economia. Então, quando a economia ela cresce, a empresa cresce, como foi o caso de 2008 a 2013, 2013 até 2015 ela sofreu um pouco, até 2016 ela sofreu um pouco, porque a economia ficou meio estagnada. A partir dali, a gente começou a ter uma chuva de investidores, pessoa física, e a empresa tem aproveitado muito disso, tá bem? Então, é isso, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês sobre B3, uma empresa única na Bolsa, que eu gosto muito do seu modelo de negócio. E aí, sobre os riscos, sim, só para não falar que, para dizerem que eu não falei das flores, os riscos eu vejo como principal risco a criação de uma nova concorrência, tá? Então, muito se ventila a XP ou o BTG criarem uma nova bolsa. Isso eu acho que é o principal risco da empresa. Ela tem alguns processos judiciais que foi comentado até no último release da empresa, mas assim, dado o seu caixa, o seu tamanho, eu não vejo como um dos principais riscos. O principal risco mesmo era criação de uma concorrência, ou criação de uma empresa concorrente a ela, porque aí acabaria com aquela questão do monopólio. Quando a gente tem duas empresas, a gente acaba com o monopólio, talvez partindo para um oligopólio, mas aí sim a gente poderia ter uma queda nas margens e isso impactaria o lucro e os resultados da empresa, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, se inscreve nesse canal, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações e chegando aos 10 mil inscritos, a gente vai fazer uma live e soltar um vídeo muito especial. Deixa os comentários se você é acionista da B3, o que você acha da empresa. Eu acho, sim, minha opinião é que é uma empresa muito boa e muito interessante, um modelo de negócios único. E deixa um like, isso ajuda muito e fortalece muito o nosso canal. Tá bem, pessoal? É isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.